Vamos à resolução deste exercício sobre o binómio de Newton. Considera a seguinte expressão. Determina, relativamente ao desenvolvimento de AX pelo binómio de Newton, o termo independente de x e o termo de grau 3. Podemos então começar por determinar o termo geral do desenvolvimento de A de x pelo binómio de Newton. Assim, o termo geral deste desenvolvimento é combinações de 6kk vezes 2 sobre x, que é a primeira parcela, elevado a 6 menos k, vezes menos raiz de x, elevado a k, sendo k um número inteiro pertencente ao conjunto constituído pelo 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, este desenvolvimento tem 7 termos, todos deste tipo. Podemos continuar a desenvolver ou a simplificar este termo geral. Para isso, vou separar números de potências de base x. Assim fica combinações de 6kk vezes 2 elevado a 6 menos k vezes x elevado a menos 6 mais k. O menos atrás da raiz de x pode ser pensado como um menos 1, então está elevado a k. A raiz de x posso pensar como x elevado a 1 meio, que por sua vez também está elevada a k. Assim obtemos combinações de 6kk vezes 2 elevado a 6 menos k vezes menos 1 elevado a k, ou seja, pus tudo o que vai contribuir para número à beira uns dos outros e agora vou pôr as potências de base x à beira uma da outra. Portanto, x elevado a menos 6 mais k vezes x elevado a k sobre 2. Podemos ainda multiplicar estas duas potências que têm a mesma base. E menos 6 mais k sobre 2 é menos 6 mais 3k sobre 2. E já vimos que o k pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, se substituirmos o k por 0, temos um termo. Se substituirmos o k por 1, temos outro termo. E assim sucessivamente. Na linha A, pedem-nos o termo independente de x. Repara, por definição de termo independente de x, então não podemos ter parte literal. Temos que ter apenas coeficiente. Assim, o x tem que estar elevado a 0. Ou seja, vamos obrigar a que o expoente menos 6 mais 3k sobre 2 seja 0. E desta forma garantimos que o x fica elevado a 0, portanto, ficamos apenas com o termo independente, aquele que não depende de x. Vejamos então para que valor de k é que obteremos o termo independente. 3k sobre 2 igual a 6 e o k será então igual a 12 sobre 3. Isto é, o k é igual a 4. E de facto, k é igual a 4 é uma das possibilidades para k. Assim, se formos ao termo geral a esta última expressão e substituirmos o k por 4, vamos obter o termo independente. Fica então 6c4 vezes 2 elevado a 6 menos 4, isto é, elevado a 2, vezes menos 1 elevado a 4, vezes x elevado a 0. Combinações de 6, 4 a 4 é igual a combinações de 6, 2 a 2, isto é, igual a 15. 2 vezes 2 é 4 e o menos 1 elevado a 4 é 1. X elevado a 0 é 1. Obtemos então 60. Ou seja, 60 é o termo independente. E no termo independente só temos coeficiente, que é 60, não temos parte literal, e o coeficiente binomial era o 6c4. Vejamos agora a linha B. Na linha B pedem-nos o termo de grau 3. Assim, para encontrarmos o termo de grau 3, temos que garantir que o expoente desta potência é 3. Assim, vamos igualar a expressão que está no expoente, menos 6 mais 3k sobre 2 a 3. E vamos resolver descobrindo o valor de k para o qual a expressão em expoente é igual a 3.
3k sobre 2 será então igual a 6 mais 3, isto é 9. 3k será igual a 18, logo k será igual a 18 a dividir por 3, isto é 6. Repara que o 6 é um valor possível para k. Assim sendo, vamos à expressão do termo geral substituir o k por 6. Obtemos então combinações de 6, 6 a 6, vezes 2 elevado a 6 menos 6, vezes menos 1 elevado a 6, vezes x elevado a 3. Combinações de 6, 6 a 6 é 1, 2 elevado a 0 também é 1 e menos 1 elevado a 6 também é 1. Obtemos então x elevado a 3, que é o termo de grau 3. Repara, o termo de grau 3 é o x elevado a 3, mas podemos destacar aqui alguns dos seus constituintes. Se nos pedissem o coeficiente do termo de grau 3, então a nossa resposta seria 1. Se nos pedissem a parte literal do termo de grau 3, então a nossa resposta seria x elevado a 3. Sendo que o termo de grau 3 é todo este. Se nos pedissem o coeficiente binomial, então a nossa resposta seria combinações de 6, 6 a 6, que é 1.